6. Lucas 6, 43. Direto ao assunto. Antes de entrar no assunto, eu vou pedir uma fineza. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Dá uma cena, por favor. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Amém. Quem tem mais alguém pela primeira vez? Amém. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amém, seja bem-vinda, irmã. Todos sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o pastor João, esse bonitão meu filho, a bonitona que estava louvando aqui, minha filha, minha esposa está na glória do Senhor. E essa é a igreja do Evangelho Quadrangular. É um prazer enorme, enorme receber cada um de vocês, que essa seja a tua casa, amém? Que vocês sintam-se aqui aconchegados, amém? Que queiram retornar mais vezes. Muito obrigado, Deus os abençoe. A gente começa pela metade, depois a gente vai pelo começo. Então vamos começar bem de trás para frente. Mas entenda, a palavra do Senhor diz assim, escuta. Porque não há boa árvore que dê fruto mau, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos, que são urtigas e são ervas daninhas nesse sentido. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Pai querido e santo, meu Deus, me ajuda, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Gostaria que todos se sentassem. Igreja, a palavra de Deus, ela tinha que tratar com muita gente ao mesmo tempo, de modo que o diabo fosse derrotado. Para que nós possamos entender cada versículo da palavra de Deus, cada texto da palavra de Deus, nós precisamos conhecer minimamente a base. Estamos vivendo um período onde aparentemente não é importante conhecer o que Deus diz. Parece que todos nós já conhecemos, já sabemos, não precisa ir lá, não precisa ler. Deixa eu te falar um detalhe que hoje me incomodou, sabe, igreja? Uma irmã comentando comigo, ela deve estar aqui agora. A bênção de Deus, se batizou. E uma pessoa foi falar para ela: não, você não podia ter se batizado. Ela já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tá aí? Aí ele foi explicar para ela por que essa pessoa dizendo que ela não poderia ter se batizado. Seria uma base bíblica. E a pessoa óbvio falou: pastor, mas pode ou não pode? Porque às vezes eu penso, sabe, como é que alguém vai falar isso para outra pessoa? A falta do conhecimento. A Bíblia diz, igreja, que lá no Éden, a simbologia da serpente no Éden é para falar do veneno. A sociedade, igreja, ela foi picada pela serpente do mal, por isso que o mal campeia na sociedade. As pessoas matam por dinheiro, por nada. As pessoas acabam hoje ficando de mal umas com as outras por qualquer tipo de assunto, igreja. As pessoas, se possível, derrubam. Há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul e outros estados, alguns empresários estavam adulterando leite, colocando, igreja, um monte de coisas com leite, eu não lembro todas agora, uma delas, se eu não me engano, soda, se eu não me engano. Agora, bem, outras pessoas estavam falsificando remédios para câncer. Há pessoas que têm a coragem de roubar dinheiro da merenda das crianças. Quando o Senhor ele orienta a igreja, é porque a igreja, como sal da terra, como luz do mundo, é o sustentáculo do mundo, igreja. O diabo, sutilmente, ele procura tirar a cara da igreja, para que a igreja não seja parecida com Deus. É o demônio que cria divisão entre as igrejas. Essa última eleição rachou a igreja evangélica no meio. Ainda que nós olhemos, igreja, porque estamos de pé, pela graça do Senhor, pela graça de Deus estamos de pé, igreja. Porque, olha bem, se fosse pelo homem, a igreja estaria destruída há muito tempo. E o que o Senhor faz? Ele sempre acredita no remanescente. São os remanescentes que mantêm a igreja de pé. Sempre foi assim, igreja. E nessa passagem, igreja, Deus está dando uma orientação, um alerta para a igreja.
quando o Senhor ele fala o seguinte: pelo fruto você conhece uma árvore. Pelo fruto você conhece uma árvore. Quantas pessoas hoje aqui talvez desanimaram de trabalhar para Deus porque foram frustradas? Aconteceu algo, ou você tem visto algo, e uma pessoa fala: não quero mais ir na igreja porque eu vejo o mal, eu vejo aquilo, aconteceu isso comigo, sabe? Agora o que Deus orienta é o seguinte: escuta, esse que você vê que é mal não é igreja. Pastor, mas como não é igreja? É líder, ela é, ele é pastor, é bispo, é apóstolo, seja lá o que for. Mas igreja, escuta, a igreja de Cristo, ela não é medida por títulos ou por cargos, mas pelo Espírito Santo atuando nela. E isso é importante entender, porque muitas pessoas hoje andam atrás do Senhor olhando para a mão dele, o que ele tem para mim. E nós temos que aprender a ver o que Deus fala a respeito do que é a igreja. Escuta, Deus continua trabalhando para santificar e purificar a igreja dele. E é Ele que tem levantado essas pessoas que Ele diz o seguinte: olhe bem, não há uma árvore má que dê um bom fruto. Então eu vou te dar um exemplo clássico. Imagine, irmão, a irmã, que uma pessoa faça um assalto a um banco, e naquele assalto ele roube 50 milhões de reais, tá? Ele pega aqueles 50 milhões e ele chega para um determinado lugar e começa a ajudar todo mundo. Constrói uma escola, ajuda todas as comunidades carentes. Ele começa a distribuir cadeira de rodas, ele começa a pintar a casa de quem precisa, paga a condução para quem precisa, arruma emprego para quem precisa. Agora eu faço uma pergunta: a obra que ele está fazendo é boa ou má? A obra é boa, não é boa? Agora, a árvore, o que é árvore? Escuta, não é pessoa. A árvore, igreja, é a raiz, é a origem, é de onde partiu. Então o Senhor diz o seguinte, inclusive eu sempre falo o seguinte, deixa eu ver se meu filho lembra. Amém. Acabei de ter uma consulta aqui. No direito, o termo é prova ilícita por derivação. É aquela situação onde alguém vai fazer uma escuta sem autorização. A prova é verdadeira, mas não tem autorização, ela é inválida. Curiosamente, igreja, falamos aqui, foi tirado da Bíblia, nos Estados Unidos. Essa lei veio para o Brasil, mas foi tirado da Bíblia no seguinte sentido: olha bem, escuta, tudo que foi construído, ainda que certo, o Senhor diz, a árvore, o início foi mau. O que foi oferecido é onde o Senhor fala, é falso. É por isso que Mateus 7,21, o Senhor diz assim: nem todo que me chama de Senhor vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, peraí, no teu nome, não profetizamos? E não estava certo? Estava. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fez. E estava errado? Não. O que estava errado? A origem. Por isso eu falo o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais, e a obra. Irmão, se estava tudo certo, maravilha. Um dos maiores exemplos de maravilha é ressuscitar mortos. Você imagina você estar num lugar que tem um morto mesmo, e alguém fala: em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, eu ordeno, morto levanta, morto faz bam. O que você faz? É que você vai dar glória, né? Mas muitas igrejas estão correndo até hoje. Agora fala a verdade, como é que sai aquele irmão dali? Aquele irmão, quando ele sai dali, igreja, todo mundo vai querer ir para a igreja dele. Meu Deus do céu! Cara, quando falou levanta a mão, o corpo levantou, e a gente quer aprender a fazer igual, porque isso dá aplauso. E olha o que Deus fala, escuta. Muitos. Igreja, me assusta quando Deus fala muitos, mas muitos. Vão me dizer naquele dia: Senhor, em teu nome eu não ressuscitei mortos, em teu nome eu não abri mar no meio. Pai, não foi no teu nome, foi no meu nome. Mas escuta o que o Senhor fala, olha bem, foi no meu nome. Mas o detalhe é o seguinte:
o meu nome não te isenta, pelo contrário, te condena. Por que eu quero falar isso para a igreja nessa noite? Escuta, às vezes, igreja, nós achamos que está tudo bem, que nós podemos fazer qualquer coisa, inclusive para o Senhor, que Ele aceita tudo goela abaixo, você entendeu? A vida, na verdade, não é tão importante quanto a obra. Mas, igreja, Deus diz que Ele vomita. E aí Ele continua dizendo aqui, é tremendo, Ele fala assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisa boa. Sabe o que é isso? Não importa o que se faça para um homem bom, homem ou mulher, é gênero, tá? Igreja, você pode fazer o que quiser para uma pessoa boa. O que sai do coração dele? Ou dela? O que sai? Coisa boa. Coisa boa. Por isso eu falo assim: bendiga até os seus inimigos, bendiga os que te perseguem. Você está entendendo? Escuta, quando alguém consegue te mudar, ou seja, a pessoa faz o mal e você quer fazer o mal também, ela te venceu, porque ela conseguiu fazer com que a tua raiz agora se torne mal, porque a questão é na raiz. Igreja, não se muda uma raiz, ela nasce e continua. Escuta, quantas pessoas se tornaram amargas por causa de outros? Agora você vai se surpreender, você não se tornou, você já era, você não teve mudança. E o diabo sabe, vou te explicar: o homem se converte, mulherengo que só, ele se converte. E esse homem, igreja, está firme no Senhor, está bem no Senhor, está forte no Senhor, amém? Aí o diabo, que sonda todas as coisas, entenda por que ele ciranda. O diabo ciranda para que ele tenha um ângulo completo de todas as atitudes da pessoa. Ele fica observando a pessoa por completo. Aí ele fala: esse gosta de dinheiro, esse gosta de bebida, esse gosta de mulher, esse gosta de mentira, esse gosta de fofoca, esse gosta, e assim vai. O que ele vai fazer agora? Você gosta de mulher, tá firme? Tá. Qualquer uma derruba? Não. O que vai derrubar? Tem que ser aquela. Essa gosta de homem, o que vai derrubar? Tem que ser aquele. Escuta, e o diabo agora, ele vai usar uma situação. Olha para mim, ele vai usar uma situação para te derrubar, seja lá qual for. Então eu vou te explicar. Talvez tua vida está perfeita, está perfeita a tua vida, está completa a tua vida. Desculpa eu te dar o meu exemplo, se me permite, eu poderia dar o seu. Minha vida estava completa com a minha esposa, completa, completa. Por que Deus recolhe? Homem bom, desculpa dar um exemplo, poderia ser o seu, que eu magoaria algumas pessoas se eu falasse: mas você passou por isso. Eu tenho aqui irmãos que perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu o emprego. Você está entendendo? Eu tenho aqui esposa, pessoas perdeu 2 filhos pequenos, entendeu? Agora eu falo para você: o que saiu do coração? O que saiu do coração? Só que eu gosto do meu papai e a irmã que teve o marido assassinado. O que saiu do coração? Escuta o que eu vou te falar agora. É aí que nasce uma igreja. Não se iluda, porque quando o Senhor fala muitos, quantas pessoas se calcula que são muitos? Um ginásio? Mais que um ginásio? Se você vê um ginásio lotado de crentes, tudo pulando, aí o irmão olha: que bênção, não sei, porque de repente, igreja, a igreja, rápidos, esse barulho foi da igreja subindo, tá? Subiu a igreja. Escuta, presta atenção, vai acontecer por esses dias da igreja subir. Isso não é uma brincadeira. A maioria de nós, fala a verdade, quando eu falei isso, você nem se preocupa, talvez você fala: vai acontecer, pastor, esse negócio de igreja subir, pastor, esse negócio de igreja subir, o que é isso, pastor? E eu estou falando para você, olha bem, o Senhor diz assim: olha bem, você não sabe o dia nem a hora, ele vem como ladrão, e a igreja sobe. A igreja sobe, mas olha bem, igreja, a palavra do Senhor diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Ou seja, estamos fazendo planos já para 2015. Igreja, se o Senhor volta hoje para buscar a igreja, sabe quem vai pregar explicando para o mundo o que aconteceu? Quem vai pregar? Aquele que não acredita, porque ele vai acordar no dia seguinte. Eu já preguei sobre isso na semana passada, olha bem, ele acorda no dia seguinte na certeza de que Deus não está falando a sério. Você tem que: eu tenho plano, eu sou novo, eu vou começar a namorar agora. Por isso eu falo: ó, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Pô, Deus, volta agora que eu vou arrumar um namorado, o senhor vai querer voltar? Escuta, a grande maioria sequer está
é mudar a vida. É como se você já tivesse para fazer essa viagem a qualquer momento, é preparar essa mala mesmo. Escuta, não é para ficar esperando a trombeta tocar, não é para ficar esperando, igreja, algo acontecer, um sinal para você se falar, agora eu vou. Escuta, não é para ficar assistindo a televisão para falar sobre guerra, rumores de guerra. É para o irmão e irmã entender o seguinte: a igreja tem que começar a se preparar desde agora. Amanhã pode ser seu último dia. Pastor Djalma, não prega uma mensagem apocalíptica, não. Nós temos muitas coisas, isso é sério. O irmão e a irmã já está com a mala pronta? Fala a verdade, igreja. Você está me escutando? Fala a verdade. Hoje em dia, para um pastor pregar isso, irmão, você tem que estar no espírito, senão não dá coragem de pregar, não. Porque a gente tem pregações que enchem muito mais a nossa igreja. Agora, o que nós temos que nos preocupar não é encher a igreja, é encher o céu. Você está escutando? Você está escutando? Porque a pior vergonha para mim, igreja, seria um dia eu chegar na minha igreja, de repente, desculpa, eu tenho que falar essa verdade. Já pensou se eu chego na igreja porque não subi e metade da minha igreja está aqui? Oh meu Deus, você está me escutando? Presta atenção nisso. A pior vergonha que um pastor pode ter na vida é que a igreja dele não suba. E não subiu não é porque não ouviu a mensagem, não subiu porque às vezes o próprio pastor não está acreditando na volta do Senhor. Você está me escutando? Você pode morrer hoje, meu querido. Ah, mas você acha que não morre? Sabe por que a gente acha que não morre? Porque dentro de nós temos o espírito da eternidade. Nós somos eternos, é fato. Então a gente tem certeza que não vai acontecer comigo. Meu, eu estou ótimo, eu estou bem. Escuta. Pessoas que não estão preparadas, igreja, infelizmente, igreja, tem um inferno que sempre que espera. Continuando o texto. Gálatas, capítulo 6, do 7 ao 11. Livro de Gálatas, capítulo 6, 7 ao 11. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. É uma lei espiritual, não tem jeito. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Igreja, Deus está falando aqui da volta dele. A pessoa que hoje só pensa em investir na carne, o que é investir na carne? Irmão, eu pretendo terminar a faculdade. Tenho que terminar a faculdade esse ano, de novo. Pela fé, eu vou saber depois. Isso é hora comigo. Amém? Mas você acredita que a gente sempre imagina que semear na carne é só pensar no pecado? Semear na carne, além do pecado, é investir apenas na vida carnal. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão. Mas muitos invertem. Busca primeiro as demais coisas e depois pede para Deus só cooperar. Só dá uma forcinha aí, Deus, para eu passar. Agora escuta. Por isso que muitos um dia, quando forem naquele trabalho que tanto sonhou, que agora conseguiu, nada errado, continua, mas estou dizendo sem Deus, ele chega lá e descobre que até o porteiro que ele pregou subiu e ele ficou. Ele falou: Deus, peraí, está errado, Deus, eu não podia. Deus, eu entrei nessa empresa, agora eu consegui chegar à gerência. Deus, eu que preguei no porteiro, eu que falei para ele. E Deus fala: ele que acreditou em você. Não. É nisso que Deus fala o seguinte: olhe bem, o que semeia na sua carne vai colher a corrupção, que é morte, mas o que semeia no espírito, igreja, tem vida eterna. E ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Sabe o que é isso? Meu irmão, minha irmã, não existe essa pessoa que fala: ah, eu fiz o bem para todo mundo e ninguém entendeu, por isso que agora eu mudei. Fez bem para ninguém, você fez para você mesmo. Quando não recebeu o agradecimento, ficou chateado pelo egoísmo, porque quando fazemos para os outros, então nem aí se vai agradecer ou não, fazendo o que está na gente, entendeu? E essa igreja que está sustentando a igreja, tem uma igreja que sustenta a igreja. Irmão, quem sustenta meu ministério, minha oração, eu nem sei o nome. Você está aí no meio. Hoje eu falava com o irmão: escuta, os meus grandes, Tião lembrou disso, meus maiores amigos estão aqui, ó.
Os meus piores inimigos também estão sentados olhando para mim. Entendeu? Está no mesmo lugar. A mesma coisa nós falamos de Deus, igreja. Os maiores escarnecedores da palavra são os que estão dentro da igreja, porque os que estão fora não conhecem a palavra. Os maiores críticos das igrejas não são jornalistas, não é a imprensa fora. Os maiores críticos da igreja são os que se sentam, ou os que estão em púlpitos, ou os que estão cantando, você entendeu? É os que querem dizer que tem o nome de Cristo. É onde o Senhor fala no livro de Judas. Esses são aqueles que nos envergonham. E olha o que eu falo para a igreja. Por outro lado, tem um povo santo. Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13, 1, 5 e 7. Juízes, capítulo 13, versículo 1, 5 e 7. A palavra de Deus diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele, Deus, igreja, os entregou na mão dos filisteus. Havia um homem tesourado da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém, escuta, conceberás e terás um filho. Agora, toma cuidado, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Como é que o anjo sabia que viria um nazireu? Um nazireu é uma pessoa consagrada para Deus, separada para Deus. E Deus separa um homem, avisa: olha, vai vir. Então escuta o que eu vou te falar, olha bem para mim. Igreja, nós fomos planejados por Deus. Antes de eu nascer, Deus sabia que um dia eu ia estar pregando aqui. Olha bem para mim. Antes de você nascer, Deus já sabia que você viria e o que você faria. Isso não é pré-destino. Escuta, isso na verdade é pré-consciência. Pré-ciência. Deus tem o conhecimento, Deus tem a consciência plena antes que as coisas aconteçam. Então escuta, quando Deus fala com Sansão, Deus orienta Sansão: você é separado, você é separado. Agora, capítulo 16 do livro de Juízes, versículo 16 e 30. Capítulo 16, versículo 16 e 30. Escuta. E aconteceu que, importunando ela, falou de Dalila, todos os dias com as suas palavras, e molestando a alma, ele se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ele seria de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Escuta, Deus deu uma força espiritual para Sansão, para que ele pudesse resistir o mal. Mas Sansão começou a brincar com a força espiritual que ele tinha. Ele foi juiz por 20 anos. Olha para mim, olha para mim. Deus deu uma força sobrenatural para Sansão, para ele resistir o mal, para ele lutar, para ele vencer. Mas ele começou a brincar com a força que Deus deu para ele através do Espírito. E o diabo começou então a tentá-lo nas fraquezas dele. Escuta, Deus te deu, e para mim, uma força espiritual para que nós consigamos passar por essa terra sem ser vencido pelo mal. Mas muitos de nós estamos brincando com a força que Deus deu, e ao invés de usar a força do Espírito para manifestar a glória de Deus, começamos agora a nos expor em qualquer situação, como se fosse a coisa mais natural, o crente agir igual qualquer outra pessoa do mundo. A impressão que dá é que quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos errar, porque nos tornamos agora, igreja, semelhantes ao mundo em qualquer aspecto. Não tem mais diferença. Eu posso fazer igual, depois é só eu passar um pano, eu vou lá e peço
bradando: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou Sansão ao morrer do que os que ele matou em vida. Então desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando-o, levaram, sepultaram. Ou seja, igreja, ele morreu com os que ele tinha que salvar. Sabe o que é isso? Tem crente que está sendo morto na vergonha da omissão. Vai morrer, olhe bem, porque acha que pode fazer o que bem quer, que o chamado foi acaso, sabe? Deus diz assim: não foi você que me escolheu, não, eu que te escolhi e te nomeei, ou seja, te dei uma autoridade, eu te dei uma autoridade. Escuta, igreja, Deus nunca apareceu para o Boaz, com todo respeito, Boaz, para o Djalminha, para os músicos, para os irmãos da cantina, falando assim: olha, você vai tocar na minha igreja, você vai dar aula ali. Pelo contrário, sabe o que Deus fez? Quantas pessoas eu tenho aqui que tem chamado, que tem ministério? Não adianta ficar, vai numa igreja, vai numa outra, vai numa igreja, vai numa outra. Não se ofenda, mas me escuta. Você, eu, somos os Sansãos de hoje. Homens chamados, mulheres chamados, desde o ventre da mãe, para dar fruto. Para dar fruto. Mas chega um tempo, igreja, que nós começamos a querer negociar fruto com Deus, disputar fruto com Deus. Hoje pessoas ficam passeando para lá e para cá. Aquela igreja canta, aquela igreja prega, aquela igreja tem isso, aquela tem estudo, aquela tem passeio, aquela tem não sei o que lá. Daqui a pouco a igreja sobe, tem gente procurando igreja por aí. Aqui ficou, é aqui morreu. Ou seja, olha bem, igreja, irmão, irmã, começa a cuidar da tua vida espiritual hoje. Mas é hoje, é para levar a sério. É para chegar em casa, chama a família, reúne o pessoal, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Porque olha bem, o Senhor fala, olha bem, ainda resta uma esperança para o povo de Deus. Ainda resta uma esperança para o povo de Deus. Sabe, igreja, quando Deus coloca Noé e sua família na arca, igreja, o povo de fora pensava o quê? Noé, você é louco, cara. Você está achando que vai chover? Meu, não tem nem nuvem do céu. Escuta, tem nuvem do céu? Não, mas você tem que começar a montar a tua arca. Porque Deus, quando falou com Noé, Ele usou um meio para falar. Hoje nós estamos nesse lugar porque Deus usa o humilde pastor para falar para você. Começa a construir a tua arca, porque vai vir uma chuva aí sim, e vai haver muita gente que fica. Mas quando Deus nos prepara, escuta, só aquele que não quiser dar ouvidos é que vai ficar do lado de fora. Coloque-se de pé, por favor. Aninha, por favor, filha. Meu irmão, minha irmã, muitos ainda estão correndo para lá e para cá para comer qualquer coisa. Igreja, quando começamos a ter uma identidade com Deus, porque somos imagem e semelhança dele, Deus te fala tudo aonde você deve ir, qual a igreja que atua. Deus fala onde você vai morar, Deus fala onde você vai trabalhar. Olha interessante, porque a igreja é um grande segredo. Não é quanto você ganha naquele lugar. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão falou para Ló, olha isso é tremendo. Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque a bênção não está onde eu vou, a bênção sou eu. Escuta, é você que abençoa o lugar. Se hoje você entrar numa empresa que está no zero, quase na falência, servo de Deus, estou falando, e você clamar a Deus, Senhor, eu vou entrar aqui. Não precisa você falar, é aqui ou é ali, achando que lá vai ser melhor ou aqui vai ser melhor. Vai ser melhor onde Deus estiver. E eu, onde eu for, Deus entra comigo. É você que entra naquele lugar e você fala, olha, esse lugar vai mudar a minha história. E eu vou mudar a história desse lugar. Estamos escutando? Um dia Deus manda João Batista pregar onde? Onde que João Batista vai pregar? Tem gente morando no deserto, ainda que tem aqueles que moram lá, escuta. Deus, igreja, não mandou ele pregar no deserto para quem morava no deserto. Ele foi no deserto para quem morava na cidade. O povo é atraído. Escuta, aonde que o Senhor Jesus Cristo vai para pegar o maior
No shopping? Igreja, onde Jesus vai para pegar o maior número de gente? A Bíblia fala que nos ares. Tem alguém que mora nos ares? Porque escuta, ele não precisa ir no estádio de futebol para falar, pai, vou pegar o maior grupo possível. Ele precisa ir no estádio. Escuta, a igreja é atraída. Você está me escutando? Deuteronômio 28 diz, bênção é atraída. Sabe o que é isso? Aonde você estiver, ela vai. Porque ela é minha. Você está dizendo, ela é minha. Ela não está lá parada naquela empresa, naquela igreja. Ela está em Cristo. Ela está em Cristo. E sabe aonde está a minha vida? Escondida em Cristo também. Você está entendendo? Há uma grande diferença. Por isso que eu falo para nós. Portanto, não desfaleçamos. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. Não precisa entrar em desespero, dizendo que comeremos, que vestiremos. Você está escutando? Quantas pessoas estão aqui hoje em desespero? Com quem que eu vou casar? Sei lá. Onde eu vou trabalhar? Sei lá. Mas eu posso te assegurar, eu conheço um Deus que sabe. Você está escutando? Onde eu vou trabalhar? Quanto eu vou ganhar? Irmão, eu conheço um Deus que sabe. Eu tenho a honra de falar para você. Escuta, é impossível que um cristão vá para a glória no caminho reclamando. Oh Deus, o Senhor não me deu, agora eu estou indo e não consegui. Será que eu queria fazer isso? De você chegar lá no céu e falar, Deus, agora você vai me chamar, você podia esperar um pouquinho, né Deus? Se alguém vai reclamar, pelo contrário, para poder cantar na eternidade, porque o povo subiu feliz. Então me escuta, relaxa, busca Deus, firma-se com Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. A igreja aplauda o Senhor. lermos outros e outros, nós vamos perceber que Deus, Ele manda mensagens para a igreja de uma forma clara, mas às vezes nossos olhos, quando estão encobertos, não entendem. Mas hoje o Espírito Santo vai abrir um entendimento. Versículo 3,
Salmo 37, depois você lê Salmo 37, 3 até o 7, onde o Senhor diz assim: olha, confia no Senhor e faça o bem, assim você vai habitar na terra e será verdadeiramente alimentado. Isso é promessa. Você está me escutando? Essa é promessa. 4, ele diz: agrada-te ou deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja teu coração. Percebeu que Deus nos faz para o outro lado? Não é simplesmente, igreja, para que nós fiquemos em desespero. Olha o que Deus diz, o 5, ele diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. O 6, perdão, ele fala: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito